Então, meu nome é Marília, eu tenho 38 anos, eu tenho 3 filhos. Um dos meus filhos está aqui presente, prestigiando, né, fofinho. O Matheus, ele tem 22 anos, já aumentei a idade do menino. E o meu filho do meio tem 13 anos e a mais nova tem 10. Tô falando isso porque eu cheguei na enfermagem por conta deles, né? Por conta da minha história de parto, por conta das coisas que aconteceram durante o parto, principalmente do meu segundo filho, que mais tarde eu fui descobrir que algumas coisas que aconteceram não precisavam ter acontecido. Foram violências obstétricas, outras coisas foram intervenções desnecessárias. Enfim, eu tive o Matheus muito cedo, com 16 anos, mas eu tive um parto normal, com analgesia, eu estava super feliz com esse parto, apesar de depois descobrir que também aconteceu um monte de coisa que não precisava, mas tudo bem, né, gente? Foi uma experiência legal, né? Sofri uma violência obstétrica bem desnecessária por uma enfermeira, que ela falou que, como eu era muito nova, no ano que vem eu ia estar ali de volta, e que na hora de fazer, estava bom, então eu não tinha que reclamar da dor da contração. 22 anos atrás, né, você pensa, até que, né, não é justificável, mas né, as pessoas não tinham muita informação. Hoje em dia ainda acontece esse tipo de coisa, tá, gente, infelizmente. No parto do meu segundo filho, ao contrário do que a enfermeira disse, eu não voltei lá no ano que vem, né, eu demorei 9 anos para ter meu segundo filho. E acabou que foi tudo muito bem planejado, mas o parto foi bem rápido, então deu para acontecer muita coisa, assim, no meio desse parto, apesar de ser rápido. Então, eu tive uma anestesia RAC no expulsivo, que não me foi falado que ia ser a RAC, eu achava que ia ser igual a outra que eu tinha tomado. E depois que ele nasceu, eu fiquei separada dele por quase, assim, tipo, ele nasceu quase meio-dia. Eu fiquei sem ver e pegar o meu filho nenhuma vez, assim, de verdade, até quase 8 horas da noite, porque a maternidade estava cheia, eu fiquei num corredor, numa maca por horas, não tinha de me colocar, e isso desencadeou em mim sintomas de ansiedade, tinha crise de ansiedade, eu fiquei com ansiedade generalizada, desenvolvi depressão pós-parto, mas só fui saber disso depois, né? Enquanto eu estava vivendo todas essas crises, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo comigo. Então, esse foi meu segundo parto, né? E nessa época eu era técnica em radiologia, trabalhar com saúde sempre foi o meu ideal, assim, desde criancinha, e eu sempre gostei das coisas relacionadas à saúde da mulher, certo? Mas nunca pensei, não sabia na época quando era criança, então como é que eu ia saber que eu ia querer ser enfermeira obstetra quando criança? Não sabia nem que isso existia, né? Então na minha cabeça eu sempre queria trabalhar em hospital. Eu adorava no hospital, era uma criança muito, eu gostava do cheiro do hospital, eu gostava das enfermeiras, fazia amizade com todo mundo, sempre gostei desse ambiente. Mas quando tá a carga horária um pouquinho menor, né, gente? Um tempinho. E nessa época do Gabriel, quando ele nasceu, eu estava trabalhando como técnica, deixei de trabalhar um tempinho também. E quando eu ia voltar a trabalhar em Curitiba, o meu ex-marido foi transferido aqui para Londrina. E nessa transferência para cá, eu comecei a trabalhar com uma espécie de carregador de bebê que eu carregava, o Gabriel, que é o Sling, certo? E trabalhar com isso me levou a ter contato com pessoas que tinham um grupo, que era o Gesta Paraná. Esse Gesta Paraná, ele era um grupo de apoio ao parto humanizado, ele ainda é um grupo de apoio ao parto humanizado. Então tinha o Gesta Curitiba, o Gesta Maringá, e eles precisavam de alguém para fazer o Gesta Londrina. Só que nisso eu já tinha me informado de várias coisas, o Gabriel estava com 6 meses, eu já estava chegando no diagnóstico de depressão pós-parto, e eu mudei para cá, e isso tudo fervilhando na minha cabeça. Ele era um bebê que precisava muito isso é explicado, porque ele ficou separado da mãe dele quando ele nasceu, ele precisava muito de colo,
de contato mesmo. Ele foi uma criança que precisou disso, ele ainda é assim até hoje. E eu usava o sling justamente por isso. Então, eu comecei a fabricar os slings, eu comecei a ter contato com essas informações sobre doula, sobre, né, eu até tinha pesquisado sobre doula antes do Gabriel nascer, mas eu não achei que fosse necessário, porque eu estava com um médico da minha confiança e eu já tinha tido um parto normal. Pois bem, nesse mundo de vender sling, a gente fez uma associação de vendedoras de sling e entrei em contato com uma doula. E aí a doula começou a perguntar coisas sobre o meu parto. Daí ela perguntou assim: você teve liberdade de ficar na posição que você quis na hora de nascer o nenê? Eu falei: não, fiquei na posição normal, de parto normal, né? Ah, tá. E a anestesia que você levou, você pediu? Não pedi, mas deram para me ajudar e, né? E até aquele momento eu achava assim que tinha sido um parto normal. E por que você ficou tão longe, tanto tempo longe do seu filho? Você não acha que isso aí fez mal para você? Por exemplo, eu já estava de saco cheio. Ela perguntava tanta coisa, eu falava credo, porque ela tinha acabado de ter um parto domiciliar, né? Então, assim, eu falava, credo, essas doulas são muito chatas, gente. Bicho, doula, bicho, olha que mulher chata. O que ela tem a ver com isso? Já não foi parto normal? Não é isso que elas gostam? Então, assim, por que eu tenho que ficar dando satisfação do meu parto? E não era isso, né, que ela estava querendo saber. Ela estava querendo saber da minha experiência mesmo. E aí, isso plantou uma sementinha, assim, uma pulguinha, na verdade, atrás da minha orelha. Daí eu vim para cá, entrei em contato com o pessoal do Gesto, e assim as coisas foram caminhando. Eu comecei o Gesta Londrina junto com a Thelminha, que é professora da UEL, então a gente tocou o Gesta de 2009 até 2015 juntas, que foi quando eu conversei com ela um dia e falei assim, olha, eu quero fazer enfermagem, porque eu já estava trabalhando como doula, fui trabalhar como doula, eu tive um parto normal super lindo da minha terceira filha, que a gente tem que ir resumindo a história, porque gente velha tem muita história para contar. E aí entrei de cabeça nesse mundo de humanização do parto. A princípio eu era super ativista, então eu ficava com muita raiva quando eu via alguma coisa acontecendo, assim, muito errada, né? Depois eu fui aprendendo mais a lidar com isso, a ficar mais tolerante e tentar permear mais as coisas para conseguir as mudanças. Mas de 2009 a 2015 eu trabalhei como doula e como educadora perinatal, com Gesta. Em 2016, eu fundei a Unimaterna, que é uma empresa que forma doulas e consultoras de aleitamento materno, inclusive a minha sócia está presente hoje aqui, muito obrigada. E fiquei sabendo que ia ter residência em obstetrícia, fiz enfermagem, estou na residência, consegui passar, com muito esforço, mas foi assim que a enfermagem chegou para mim. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu não achava que eu fosse gostar tanto, na verdade, sabe, gente? E foi uma coisa, assim, que eu me apaixonei por todas as áreas. Então, hoje, mesmo que eu não vá atuar na obstetrícia, se eu precisar fazer qualquer outra coisa dentro da enfermagem, eu vou estar satisfeita, mas é que a obstetrícia não teve nada que o meu pai... Ai, gente, desculpa, que eu pedi para eles entrarem e eles... que fofo. E não teve nada que brilhou, assim, meu olho, que faz tão satisfeita como a obstetrícia, certo? Apesar da gente ver muita coisa que a gente não queria e de conviver com muitas coisas, mas a gente tem certeza que, tanto eu quanto as outras residentes que são da minha turma, que eu conheço muito bem, a gente tem certeza que a gente faz a diferença na vida das mulheres que a gente atende. Bom, me apresentei, depois de 2 horas, agora eu vou começar a apresentação, certo? Para explicar para vocês, afinal, o que uma doula faz, não é? Só me avisa se está indo para vocês a minha tela, tá? Vai ter que avisar. Para mim aqui não está aparecendo ainda. Vamos ver. Acho que vai demorar um pouquinho mesmo. Agora está indo. Foi, né? Foi. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar já fazendo a parte tecnológica da coisa, porque a tecnologia ela é uma benção, mas às vezes ela não é, né, gente? Então, acessem para mim, por favor, o vivox.com
E entrem nesse númerozinho aí, pode digitar inteiro, não precisa nem pôr os tracinhos se não quiser. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E daí a gente já continua. Eu fiz esse já no comecinho para aí vocês ficam logados lá no site, porque aí fica mais fácil que depois tem mais uma perguntinha para vocês, tá? Vou dar um tempinho. Se não conseguir acessar agora, até o final, quem conseguir acessar, quem puder colar o número no chat para mim, por gentileza, que daí fica mais fácil se alguém quiser copiar depois. Eu vou passar e vou perguntar para vocês, porque eu também quero conhecer um pouquinho de vocês. O que a enfermagem representa para você, principalmente, né, o quem é aluno ou quem já se formou em enfermagem. Aí vocês vão digitando e apertando Enter, que depois vai formar uma nuvenzinha de respostas aqui pra gente. Pode pôr mais coisa, mais de um. Vamos interagir um pouquinho, porque até é meio solitário, né, apresentar essas palestras online. Porque ou você escolhe ficar aqui no computador sem ver ninguém, ou você vai no celular, mas o celular também não dá para enxergar ninguém e para apresentar é ruim. Então nunca é tão, tão satisfatório na parte de interação, né? A gente fica meio. Parece que está falando para ninguém. Vou dar só mais um tempinho e daí a gente já parte para o resto da apresentação. Ai, eu moro no centro, tá, gente? É outra coisa que tem bastante barulhinho. Vamos lá. Olha só que legal. A enfermagem representa o cuidado. Cuidado, empatia, gentileza, ciência, amor, coragem. Adorei, gente. É isso aí mesmo. E isso aí depois a gente vai falar de novo, certo? Aí vai aparecer de novo até o final da palestra, tá? Então vamos falar um pouquinho de dados. Como que nascem os brasileiros hoje em dia? 56% dos nascidos vivos hoje em dia ainda são por cesariana. O Brasil, ele é o campeão de cesarianas no mundo, ele divide um pouquinho com outras nações que também são boas nisso, mas ele tá ali disputando o título de campeão sempre, tá? Houve um inquérito da Fiocruz, uma pesquisa bem grande que está acontecendo de novo, que é Nascer no Brasil. E ela apontou que 70% das mulheres iniciavam o pré-natal querendo parto normal, tá? E desses 70% de mulheres, 90% delas tiveram cesariana. Aí você pensa, será que desses 70% realmente todas elas tiveram cesarianas necessárias? Em Londrina, na rede particular, cerca de 90% dos nascimentos são por cesariana. A OMS recomenda 15% ou menos de cesáreas. E aí eu tenho um adendo para falar sobre esses 15%. Isso é muito utilizado no meio humanizado para falar que, né, os serviços eles fazem muito cesariana, mas é relativo também, tá, gente? Não é assim, passou de 15, tá ruim o serviço. Se for uma maternidade de alto risco, por exemplo, até uns 35%, até 40%, dependendo do que aquela maternidade atende, é normal, tá? Mas em uma maternidade de baixo risco, é ideal que fique por volta de 15%. Se você faz menos que 10% de cesariana no serviço, é sinal que você também não está ofertando o que essas gestantes estão precisando, certo? Porque fazer menos cesariana também é expor a mulher a riscos, é sinal que você não está fazendo cesarianas suficientes. Então, por isso que tem essa recomendação de 15% ou menos, mas muito menos que 10% também não é ideal, tá? Então, né, muita calma nessa hora.
vamos apresentar os dados de forma mais correta. A assistência ao parto, de forma geral, ela é tecnocrática, ou seja, tem um abuso de tecnologia. Usa muitos instrumentos, além de instrumentos, usa muitos medicamentos, se faz muitos exames. O foco é no profissional, porque é ele que faz o parto. Decisões, muitas vezes, elas são tomadas pelo profissional sem o conhecimento e, às vezes, sem o consentimento da gestante. Quer dizer, na maior parte das vezes, sem o consentimento, certo? E muitas vezes sem nem o conhecimento da gestante. Eu não sei se vocês já acompanharam algum parto, já foram para algum campo de estágio, mas é bem comum a gente ver, por exemplo, o profissional chegar para fazer um toque para avaliar a dilatação da mulher e não avisar. Chegar já falando assim, estou fazendo um toque aqui, tá, em você, para eu ver se está tudo certo, tá? E isso é inadmissível, você tem que perguntar, você tá aqui, aquele corpo não é seu, você vai estar num lugar íntimo dessa mulher, então você tem que perguntar, posso fazer um exame em você? É um exame de toque, você sabe como funciona o exame de toque? E por aí vai, né? Mas poucos lugares, poucos profissionais se preocupam com isso, certo? Aqui, então, vou passar um videozinho para vocês. A ver, papi, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Piso. No, papi, pero vertical, ¿qué estamos Pero incubando? no, si yo lo... Hay que acostarse, acá hay normas. No, papi. no necesito Sí, yo, de difusión, verdad, acá hay yo- camilla, por favor. No, yo no... Ahí está. ¿Qué? Ahí está. La copia por razones de higiene. Ahí está. Bien. No, pero vamos, yo no- vamos, doctor, por favor, por favor. A ver, Pero- venga, por favor. A pero ver, no- la manito aflojita. Habría que rasurarlo, Toca, doctor. hay que rasure. Toque acá. Ay. ¿Qué es eso? Ay, no Ay. sé, Pis. pero... Eso va a salir. Ahí va. Tranquilo, papi. Pero No yo se no- esfuerza, es por tu no, bien. Esta es la posición Pero no recomendada. puedo, así no puedo. Fuerza Ahí por el está. aire, fuerza. ¿Hiciste el curso? Vamos. No ¿Hiciste sé, el curso? no, de qué... Qué raro, ¿no? No dejes que te acuesten durante el trabajo de parto y el nacimiento de tu bebé. Pone en riesgo tu salud y la del bebito. Vos podés elegir cómo parir a tu hijo. En cuclillas, sentada, como vos estés cómoda. No dejes que te acuesten. Tenemos derecho. Então, como a gente pôde ver ali no vídeo, muitas vezes é assim que o parto ele é conduzido, certo? Você deita aqui, você abre a perna aqui, você põe as pernas nos estribos, às vezes as mulheres são amarradas, e isso ainda acontece, apesar de a gente achar absurdo, apesar de a gente não imaginar, né, que depois de tantos avanços, as coisas ainda funcionem dessa forma, mas ainda acontece, certo? É na hora de fazer força, enfim, coisas muito erradas ainda acontecem. Então, na pesquisa Nascer do Brasil, que foi aquele inquérito que eu falei, ali estava o processo, eles fizeram um diagrama do processo de decisão pelo tipo de parto em primíparas. Então, na rede pública, 15%, mais ou menos, tinha preferência inicial pela cesariana, no final meio que se manteve, até diminuiu um pouco, mas o tipo de parto, né, apesar da decisão ali ter sido, né, só de 15%, 44,8% tiveram cesariana. No privado, 36,1% já iniciaram pré-natal com a ideia da cesariana, aumentou isso no decorrer da gestação, e no final ficou aí quase 90% de cesarianas, né? Algo de errado não está certo com essas mulheres. O que elas apresentam no pré-natal, que quase todas precisaram ou quiseram ter uma cesariana. Então, agora vamos lá de novo lá para o Vivox. Para quem não anotou, eu vou deixar um pouquinho aqui, que é 138.003.090. Quem já estava e não saiu do site, já fica na mesma seção, tá? Mas eu vou dar um tempinho para vocês. E vai ficar depois o númerozinho no canto ali. Vamos lá. Eu quero saber de vocês o que é um parto humanizado. Quero saber. Vocês podem escolher até 3 alternativas do que é um parto humanizado para vocês.
deixar só mais um pouquinho. Antes ele tocava uma musiquinha quando tava, agora ele não toca mais, chateada. Deixar só mais um pouquinho, daí vou encerrar. Vamos lá, então. Se a mulher pode ter uma doula e se o acompanhante pode entrar, foi o que mais foi votado, né? Que acontece na água, quando o bebê nasce em casa, também foi bastante votado, e se é ofertada analgesia. Todas essas coisas que eu listei aqui, elas fazem parte do parto humanizado, mas nenhuma delas define o que é um parto humanizado. Então, muita gente confunde, acha que quando tem quando tem banheira para a mulher usar, então é um parto humanizado. Se eu deixei o acompanhante entrar, então é um parto humanizado. Aí, às vezes, até o serviço se questiona, mas eu já não disponibilizei a banheira, mas já não pode entrar doula, o acompanhante já não fica até o final. Então, como que você vai dizer que aqui não tem parto humanizado? Então, o parto humanizado, na verdade, é uma forma de assistência, certo? Ela tem que estar baseada em evidências científicas, as decisões, elas são tomadas em conjunto com a mulher e a equipe, né? O profissional explica todas as alternativas que a gestante tem e junto com a gestante toma a decisão, quando é possível tomar uma decisão que dá para escolher, quando não dá mais para escolher, que tem que ser tomada alguma conduta que não tem o que fazer, isso também tem que ser bem explicado, certo? O foco, ele está na gestante, porque é ela que faz o parto, a equipe, ela vai acompanhar, monitorar e intervir se necessário, e o protagonismo, ele é todo da mulher. Então, a mulher, ela faz uma escolha informada, realmente informada, porque ela sabe das alternativas que ela tem. Se você não tem informação, você não tem escolha, você não tem como escolher se você não tem alternativa, certo? E, normalmente, as mulheres acabam optando pela cesárea por causa de 3 Ds, tá? A desinformação, a desconfiança e a dor, o medo da dor, certo? Só que esses últimos 2 Ds acabam se o primeiro D for resolvido. Se eu dou uma segurança para essa mulher de que sim, ela vai fazer uma cesariana se for necessário, ela vai ter métodos para alívio da dor se for preciso, e todas as outras informações que envolvam ali o trabalho de parto, ela normalmente não vai optar por uma cesariana. Então, a doula, ela vem nesse cenário todo do parto humanizado, né, atuar como um elemento humanizante. Você pode ter a melhor estrutura para suas gestantes, quando você estiver lá chefiando um hospital, não sei quem vai fazer gestão e gerência, ou se você tiver como chefe de um setor de obstetrícia, você pode ter banheira, bola, cavalinho, luzinha no teto, assim, de estrelinha, a melhor suíte parto que você tiver na cidade, tá? Você pode ter os melhores equipamentos. Se você não tiver um recurso humano que dê um suporte de 1 para 1, que ela tenha realmente esse apoio o tempo inteiro durante o trabalho de parto, dificilmente alguma coisa vai mudar nesse sentido do parto ser realmente humanizado. Tem resistência, muitas vezes, ao trabalho da doula, né, de alguns profissionais de saúde, às vezes da enfermagem mesmo, infelizmente, às vezes da equipe médica, porém a doula, ela pode servir como um auxílio na comunicação com a equipe, ela pode tornar certas coisas que devem ser passadas para a parturiente de uma forma mais inteligível, a paciente vai entender melhor, vai absorver melhor essas informações, certo? As pesquisas que a gente tem sobre o trabalho da doula indicam que a atuação da doula, ela agrega essa potência ao trabalho em equipe, tá? E facilita o processo de associar, então, essa competência técnica com todo o respeito à singularidade de cada pessoa que está sendo atendida, de cada mãe. Elas conseguem, então, alterar as percepções da mulher sobre o parto, elas conseguem fazer com que a mulher ressignifique o trabalho de parto, ressignifique aquela dor, para que ela consiga passar melhor pelo processo. E ela também vai restituir o parto como evento social e não como doença. Mas como isso? Com o passar do tempo,
o parto, ele foi vindo para o hospital, certo? Porque os médicos começaram a adentrar cada vez mais na cena do parto. Eles, primeiro, quando eles começaram a ir na casa das mulheres para atender os partos, as mulheres já começaram a se cobrir mais, a ficar mais deitadas, porque tinha um pouco de vergonha, porque facilitava para o médico, certo? E foi se perdendo toda aquela parte que tinha de uma mulher ajudar a outra no processo da parturição. Então, a doula, ela vem resgatar essa coisa que foi perdida através dos tempos. E se a gente for pensar, o parto, ele acontece desde o início da humanidade, e a gente meio que tirou isso faz pouco tempo, né? Então, se a gente conseguir resgatar isso logo, talvez seja melhor para os nascimentos que estão para acontecer. Ela aumenta a segurança da parturiente, de quem está ali também acompanhando junto em relação todo ao processo da gravidez, do parto e do puerpério. Ela faz também a ponte entre o antigo e o contemporâneo, entre o social e o tecnológico, respeitando a importância de cada um na assistência ao parto. Então, não, gente, a doula não quer que a mulher vá parir embaixo do pé de café sem nenhum tipo de assistência, certo? A doula não quer que a mulher vá ter um parto em casa sem nenhuma retaguarda, sem nenhum plano de remoção. A doula não quer nada disso, tá? Ou pelo menos as boas doulas não devem querer, tá? Elas carregam essa função de união, de ser aglutinadora dessas partes todas que fazem, que compõem ali a assistência ao parto. E aí a gente vai ver que esse tipo de apoio, que, como eu já falei, ele existe dos tempos mais antigos. Essa escultura aí é do ano 1 a.C. E ali está lá, ó, a mulher oferecendo, uma mulher que está ajudando lá ao bebê nascer mesmo, e a mulher que está ali nas costas da parturiente fornecendo um apoio. O nome doula, ele significa mulher que serve, ou até escravo, em grego, tá? A primeira vez que essa palavra foi usada para nomear pessoas que dão apoio físico e emocional para a parturiente foi em 1975, num livro de amamentação chamado The Tender Gift. A autora utilizou pela primeira vez essa palavra. Em 1993, Klaus e Kennel publicaram um estudo bem grandinho, até chamado Mother in the Mother, que daí apontaram pela primeira vez os resultados globais da presença da doula no parto e no trabalho de parto. No Brasil, a gente tem uma parte na cartilha Parto, Aborto e Puerpério de 2001 já, falando que o apoio da doula, além de melhorar a vivência experimentada pelas mulheres que dão à luz, parece ter uma influência direta e positiva sobre a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. Devem, portanto, ser estimuladas em todas as situações possíveis, certo? Em 2010, teve uma revisão da Cochrane, que falou que todas as mulheres, que concluiu que todas as mulheres devem receber o apoio de um acompanhante especialmente capacitado durante o trabalho de parto. Nessas pesquisas também se chega à conclusão de que o apoio da doula é bem diferente do apoio do acompanhante, tá, gente? É um apoio de um acompanhante especialmente capacitado, é diferente do apoio que o pai vai dar, que a mãe, a sogra, a irmã, às vezes está ali oferecendo. Então, o que é uma doula no final das contas, certo? São mulheres treinadas para promover o apoio contínuo a outras mulheres durante o trabalho de parto, nascimento e o pós-parto. O seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo durante o período de tantas transformações que a gestante vivencia, né? No pré-parto, o que elas podem fazer? E é engraçado, a gente fala muito a palestra em si é o nome, né? O papel da doula no apoio da parturiente, né? Mas isso começa lá no pré-natal. Então, a doula, ela vai indicar leituras. Eu mesma, como doula, enquanto estava trabalhando como doula, eu elaborei um guia da gestante, que até acho que tem na Unimaterna esse guia disponível para quem quiser depois buscar. Eu elaborei, assim, um guia que tirasse mais ou menos as dúvidas mais comuns que surgiam durante os encontros que a gente fazia. Então, a doula, ela vai indicar essas leituras, ela vai esclarecer dúvidas simples. A gente tem consultas, né, com a gestante de pré-parto, pelo menos 2, mas às vezes a gente acaba fazendo mais consultas para poder fazer isso.
a gente auxilia como doula na busca por uma equipe humanizada. Por quê? Porque a mulher está procurando um tipo de assistência. Então, se eu falar para ela ir com qualquer obstetra, se ela tiver no particular, talvez não seja possível que ela tenha essa assistência humanizada. Porque a grande maioria dos médicos, isso aí eu não estou falando como se fosse por mal, tá, gente? Mas a maioria dos médicos fazem mais cesarianas que partos normais, certo? Então, é muito difícil para a mulher que está querendo ter um parto normal, que não quer uma cesárea desnecessária, buscar essa equipe sozinha. E a doula, ela já está acostumada, ela já sabe como que cada médico ali trabalha, inclusive os que são humanizados, quem que seria mais indicado, ou a gente tem uma lista que a gente indica que ela marque consulta com todos e escolha o que for melhor para ela. E essa, para mim, é a melhor forma de auxiliar a mulher a buscar essa equipe, certo? Ela informa, então, também sobre o processo do trabalho de parto, sobre as fases do trabalho de parto, sobre o que esperar de cada fase e as intervenções e métodos de alívio à dor. Não só os não farmacológicos. A gente conversa também sobre a possibilidade de analgesia quando é possível. A gente pode indicar também profissionais que têm um trabalho voltado à gestante. A gente conhece educador físico que trabalha com gestante, a gente conhece nutricionista, professor de yoga ou de algumas outras atividades físicas que tem esse trabalho voltado com foco especial na gestante. Fisioterapeuta pélvica, então a gente sabe direcionar isso de uma forma para ela ter o melhor atendimento possível durante a gestação. Na época pré-pandemia, esse aí é um dos grupos de apoio que a gente tinha, certo? A gente oferecia grupo de apoio presencial, isso aí é bem pré-pandemia, para que ela se sinta acolhida e ela possa conversar com outras pessoas que estão buscando as mesmas coisas que ela, certo? Porque quando você começa a buscar por um parto normal no Brasil, a maior parte das pessoas teve uma cesariana, a maior parte das pessoas que quis, né, que foi levada a querer, que quis, ela vai defender com unhas e dentes a cesariana dela. Então, se tem alguém não querendo uma cesariana, ou querendo uma coisa diferente do que para ela foi a melhor coisa do mundo, pode ser que haja ali um conflitozinho, né, dentro da família, enfim, uma falta de apoio para a escolha do parto normal. Então, aqui, dentro de um grupo de apoio, ela vai estar muito bem amparada para seguir firme com as decisões que ela esteja tomando. A gente ajuda a elaborar o plano de parto e a controlar aquela ansiedade que acontece na reta final, de que parece que a criança não vai nascer de jeito nenhum, né? O plano de parto, além da doula, né? O plano de parto é um criador de polêmicas, tá, gente? Já tivemos várias situações com plano de parto. Já teve, por exemplo, médico questionando que tem uma parte no plano de parto que é do pré-parto, que fala que antes há uma indução, né, por medicação, gostaria de estar induções naturais, como relacionamento foi um escândalo. A pessoa virou e falou assim, mocinha, para a doula que estava acompanhando, né? Você está pensando o quê? Isso aqui é uma instituição séria. Eu não sei o que ele pensou, tá? Não sei se ele pensou que era ele que ia ter que fazer, não sei o que era, tá? Mas, de fato, as relações sexuais do casal, eles podem ajudar a desencadear ali o processo do trabalho de parto por questões hormonais. No sêmen tem um pouco de prostaglandina, isso ajuda a amolecer o colo do útero, ajuda a chamar, entre aspas, a ocitocina para o parto. Então, às vezes, a pessoa coloca isso no plano de parto, mas não na parte que ela já está internada e já está em trabalho de parto, é uma parte pré-parto. Aí a doula só pegou o papel e falou, não, doutor, isso aqui é para quando ela estava em casa. Pegou, tirou, falou, a parte que o senhor tem que ler é essa outra aqui. Então, tem essa resistência também do plano de parto, porque muitos profissionais acham que vai interferir na conduta, mas não é assim. Todo item de um trabalho de parto começa com, se estiver tudo bem, eu gostaria que... certo? Então, é mais uma coisa para balizar os profissionais sobre o que essa mulher deseja durante o trabalho de parto dela. De repente, ela não quer um parto na água, ela não quer um parto na banheira, de repente, ela não quer que a sogra dela entre de jeito nenhum, ou a irmã dela não entre, ou ela quer que a irmã fique, ela quer tirar foto, ela não quer que tire foto de jeito nenhum, ela não quer que filme, mas ela quer que tire foto, ela quer que... Enfim,
ela quer que coloque uma coroa de flor na cabeça dela no final, porque ela precisa ter uma foto bonita. Isso aí já foi feito, gente. Isso aí são coisas que pediram. Eu já passei por situações de ter que falar para a avó da criança, falar assim, olha, sua filha me pediu para você ir para casa descansar, que quando nascer ela vai avisar, porque a avó estava atrapalhando o processo do parto, e a mulher pediu, pelo amor de Deus, porque ela não conseguia fazer isso. Então, isso estava no plano de parto, certo? Isso foi apresentado até para a avó antes. Então, é importante você saber, como equipe que está atendendo essa mulher, quais são os desejos da mulher para o parto, certo? O plano de parto serviria para isso, e é recomendado desde 1996. E até hoje ainda não é utilizado de forma correta. Aqui são algumas imagens da gente fazendo um chá de bênçãos, que é uma das coisas que a gente fazia para auxiliar ali na reta final. É um momento que a gente reúne todas as gestantes, as que estão no finalzinho, a gente faz a pintura gestacional. É bem gostoso, a família pode participar também. E no parto, chegou lá, a mulher começou a ter contração, o que a doula faz? Primeiro de tudo, que a doula, ela tem uma capacidade muito grande de avaliar em que fase do trabalho de parto essa mulher está, mesmo sem fazer um toque. Porque a gente percebe modificações comportamentais nessa mulher e que já está na hora ali de ir para a maternidade. Qual que é a hora de ir para a maternidade? Quando começa a engatar um trabalho de parto ativo, né, ou ir para a maternidade, ou a equipe que vai atender o parto domiciliar chegar, porque esse bebê precisa de monitoração assim que entra na fase ativa, né, gente? A gente precisa saber se ele está indo bem. Então, ela vai oferecer apoio físico, como massagem, métodos não farmacológicos de alívio à dor, incentivar ali que adote posições que facilitem o trabalho de parto. Às vezes a gente faz algumas intervenções para reposicionar esse bebê na pelve, para auxiliar, oferece água, alimentos leves ali durante o trabalho de parto. Lembra a mulher que ela tem que ir para o banheiro fazer xixi, porque isso ajuda. Atende pedidos dos mais variados, do tipo, agora eu tô com calor, me abana, aí você abana, eu tô com frio, me cobre, aí me abana, me cobre, tudo isso a gente ajuda. Traz o apoio emocional, tranquiliza, calma, encoraja a gestante com palavras de apoio, porque a doula, ela acredita que essa mulher vai conseguir, mesmo que ela não consiga, que ela vá para cesárea, a gente continua acreditando até o fim, que essa mulher é super capaz de parir essa criança. Também acalma o acompanhante, ajuda a tomar as decisões quando são necessárias, lembrando daquilo que foi acordado, né, no pré-parto. Lembra o que esperar de cada fase do trabalho de parto, por exemplo, olha, lembra que no expulsivo ia acontecer isso que você está sentindo é normal, tá tudo bem, certo? Prepara o ambiente, dando privacidade, tornando acolhedor nas piores situações possíveis. Já atendi parto na sala de cardiotoco, e aí a gente apagou a luz e deixou, né, depois uma musiquinha, e usa óleo essencial, e tenta deixar a mulher o mais focada possível no parto, e permanece o tempo todo com a gestante durante o trabalho de parto, e pelo menos umas 2 horas depois, para que seja estabelecido ali o contato, se for possível, né, pele a pele com o bebê, e a primeira amamentação. Aqui, então, algumas imagens durante o trabalho de parto. Certo? O que ela faz? Acho que é importante eu falar uma coisa aqui, vou deixar a imagem que é legal. A doula também tem a sua função numa cesariana, especialmente se é uma cesariana que não estava sendo esperada pela mulher e não estava sendo desejada e estava querendo ser evitada a todo custo por uma mulher, tá? A gente também tem essa função porque é uma das coisas que acontece, é a banalização do sentimento de frustração da mulher por ela não ter conseguido ter um parto normal. Às vezes, realmente, uma cesariana é necessária, às vezes não tem o que fazer, você tem que ir com a mulher para o centro cirúrgico, tem que tirar esse bebê o mais rápido possível, e tem uma frustração muito grande por ela estar esperando passar pelo processo do parto e não ter passado. Então, muitas vezes a mulher escuta, ai,
Mas para que chorar? Para que ficar triste? Seu bebê nasceu bem, nasceu lindo. E a doula também está ali para confortar, para ajudar a acolher esse sentimento que pode vir, porque às vezes não vem, e tudo bem, mas na maioria das vezes vem essa frustração e a doula também pode ajudar nisso. No pós-parto, ali imediato, incentiva que seja feito contato pele a pele com o bebê, auxilia na primeira amamentação, tenta deixar o ambiente calmo para não atrapalhar a dequitação da placenta, porque geralmente o bebê nasce, daí é um estouro, todo mundo feliz, né? E a gente esquece que a placenta também precisa dos mesmos hormônios e da mesma tranquilidade para sair. Fica disponível em média umas 2 horas depois do pós-parto ali, como eu falei, né? E por pelo menos uns 30 dias para tirar dúvidas ali do comecinho. Da vida do bebê, e como amiga, às vezes, para a vida inteira. Às vezes acontece da gente levar essa pessoa para a vida inteira. Incentiva a família a cuidar dessa puérpera, né, e traça algumas estratégias para que a família possa ajudar, para que ela passe por esse período que é muito difícil da melhor maneira possível. Também pode ser ofertado grupo de apoio para as puérperas, e é muito importante, porque, como eu falei, tem certas coisas que são banalizadas, e que elas conseguem expressar quando elas estão ali junto com os pares dela, com as mesmas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, certo? O que a doula nunca faz? E aí a gente vai entrar numa questão bem séria. Ela não ausculta BCF, ela não afere a pressão arterial, ela não realiza exame de toque, ela não substitui pré-natal, pelo contrário, ela incentiva a gestante que faça um pré-natal muito bem feito, com o médico da sua confiança, ou na UBS, né, que ela é acompanhada. Não substitui o acompanhante, também não realiza nenhum procedimento médico de enfermagem funcional, escutar nada disso. Não prescreve exames nem remédios, tá? E não interfere na conduta médica. A gente pode ser que, vocês vão ouvir relatos que tem doula que fica querendo mandar no que o médico faz, né? Tem doula que informa bem a gestante, e a gestante se nega a fazer coisas que são desnecessárias. Tem doulas que têm posturas não éticas e que acabam fazendo coisas que não deveriam? Também tem, certo, gente? Mas isso ali, tudo que tá na tela, não faz parte do papel da doula. Marília, mas você é enfermeira, você vai se formar em enfermagem obstétrica, você vai poder, como doula, auscultar o BCF do bebê. Não. Ou eu estou ali como doula, ou eu estou ali como enfermeira obstetra. Eu não posso assumir as duas funções, até porque é impossível. A doula não substitui o acompanhante, não substitui a enfermagem, não substitui o médico, mas também ninguém substitui a doula. O papel da doula é para a doula fazer. Porque eu tô preocupada como enfermeira com os sinais vitais dessa mulher, como que esse bebê tá descendo, se eu vou ter que fazer algum procedimento, se eu vou ter que chamar o médico se eu estou num hospital, se eu vou ter que transferir essa mulher se eu estou num parto domiciliar. Eu tô preocupada com esse bebê, como que tá a vitalidade dele, então eu tô auscultando, fazendo outros procedimentos. Eu estou preocupada com o bem-estar dela, físico e emocional? Estou, por isso que eu quero uma doula para ela, porque daí eu vou ter a garantia de que essa pessoa, ela está sendo atendida de 1 para 1, ainda mais em hospitais, porque no hospital, eu como enfermeira, não tenho como ficar o tempo inteiro com uma mulher em trabalho de parto. A doula ela vai ficar o tempo inteiro ali. Então, tá bom, a doula não substitui ninguém, mas também ninguém substitui o papel da doula, certo? E essas coisas que estão na tela não fazem parte do que a doula deve fazer. Então, ela nunca deve fazer nada do que está aí. Então, as pesquisas demonstraram os benefícios do apoio da doula, né? Porque, nossa, falamos um monte, mas o que traz de fato, né? Pela ciência, já que a gente está querendo se basear em evidências científicas. Então, a doula traz uma maior chance de ter parto vaginal espontâneo, menor necessidade de analgesia de parto, menor risco de relatar insatisfação com a experiência do parto, mesmo que sejam necessárias intervenções, mesmo que seja necessária uma cesariana, menor duração do trabalho de parto, menor risco de cesariana, de parto instrumental, de necessidade de analgesia até regional, e menor risco de nascimento de bebês com baixos scores de Apgar no 5º minuto. Olha só como é importante a presença da doula. E uma outra pesquisa da Cochrane evidenciou que o suporte contínuo intraparto era mais efetivo quando providenciado por doulas que só pelo acompanhante que não tinha conhecimento sobre parto, nem sobre o trabalho de parto.
Aí o John Kennel, né, tem uma frase dele que é bem conhecida no mundo humanizado, que se doula fosse um remédio, que é da primeira pesquisa que foi feita sobre as doulas, né, seria antiético não receitar. Aqui, então, mais algumas imagens. Já tem parto domiciliar, tem parto hospitalar, que já tem a banheira, tem parto hospitalar que foi levado banheira para o hospital. Tem massagem, tem chuveiro, tem você deixar a gestante sozinha, porque tem mulher que vai precisar bem daquilo ali, deixar ela sozinha se resolvendo dentro dela, tá? Não é todo mundo que vai gostar de ser alisado o tempo inteiro com massagem, tá, gente? Tem gente que passa o trabalho de parto inteiro na banheira, chega na hora de nascer, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, levanta e tem, assim, acocorado no chão. Tem gente que passa ativa o trabalho de parto inteiro, chega na hora de nascer, eu quero ficar deitada, e tem o bebê deitada, e tudo bem, porque a gente tem que respeitar o que o corpo da mulher está pedindo. Aqui algumas imagens do nascimento já, né? Essa cara de satisfação, você só vai ver no trabalho de parto, num parto respeitado. As mamães. Também, ó, tem gente cortando o próprio cordão, eu cortei o próprio cordão também. Aqui eu vou passar mais um vídeo para vocês de uma pessoa muito especial para mim que teve um primeiro parto sem doula e o segundo parto com doula. E da Lavínia, de 2 aninhos. O meu primeiro parto, eu não tive doula. Eu abri a profissão da doula, eu já estava perto de ganhar, né? Faltavam apenas 2 meses. E naquele momento eu não julgava necessário ter uma doula, até porque eu conhecia pouco a profissão. Eu participei como modelo de gestante em um dos cursos, né, de doula, e foi ali que eu conheci a profissão da doula. Inclusive, algumas coisas que foram ensinadas nesse curso, eu tentei colocar no meu parto, mas mesmo assim, para mim foi muito difícil não ter essa presença lá no momento. O marido, ele é da área da saúde e eu também. Eu acreditava que simplesmente eu chegaria no hospital e tudo daria certo, porque conhecendo a área da saúde, conhecendo os procedimentos, estaria munida de uma certa segurança, né? E quando eu entrei em trabalho de parto, eu segui todas as orientações do meu obstetra, caminhei bastante. E quando eu cheguei no hospital, o meu primeiro direito já foi vetado, que era o direito de entrar caminhando na maternidade. Eles me obrigaram a entrar de cadeiras de rodas e eu não queria. No momento da admissão, eu fiquei o tempo todo sozinha e isso me causou uma insegurança muito grande, porque, afinal de contas, eu estava no meu momento mais frágil, né? O momento em que eu precisava de mais apoio, de me sentir segura. Eu comecei a sofrer violência obstétrica a partir do momento em que eu entrei no hospital, por parte das enfermeiras, principalmente, que faziam piadas como, nossa, você é tão novinha, já grávida, né, e essa barriga é tão pequenininha, você tem certeza que você já está na hora de ter um parto? E aquilo foi me acuando cada vez mais, aquela segurança que eu estava, quando eu saí de casa, já foi minando essa segurança. E isso eu acredito que tenha contribuído de uma forma negativa para o progresso do meu trabalho de parto. Enfim, me encaminharam para a sala de parto. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sozinha com o meu esposo. Ele demorou ainda um tempo para subir, mas tudo foi caminhando bem. E eu fui progredindo no trabalho de parto. O meu obstetra chegou e eu já me senti mais segura ainda com a presença dele, do meu esposo. E o trabalho de parto foi indo, mas chegaram determinados momentos que eu não sabia como agir. Por mais que meu esposo estivesse ali presente, ele não sabia dar aquele apoio que talvez uma doula naquele momento pudesse me dar.
E eu acho que o momento mais crítico do meu trabalho de parto foi o momento em que eu precisei de analgesia e eu sofri violência obstétrica mais uma vez por parte do anestesista. Ele não teve em nenhum momento a humanização que o meu obstetra tinha, e isso foi muito difícil para mim, né? Até hoje, 4 anos depois, isso para mim é muito difícil ainda de falar, é muito difícil de detalhar, porque é um momento que a gente se sente muito vulnerável. Então, você espera que aqueles profissionais que estão ali, eles vão te acolher, eles vão estar ali para te abraçar e te mostrar que você é capaz. Mas foi completamente ao contrário. Era como se eu tivesse jogando e tivesse apenas 2 pessoas torcendo por mim, que eram o meu esposo e o meu obstetra, né? E, na verdade, 3, e a minha irmã, que estava lá para tirar foto do meu parto, e como se todas as outras pessoas do sistema estivessem contra mim e quisessem me provar que eu não era capaz e que eu não iria conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu digo que graças a Deus, a mim e o meu obstetra, principalmente, porque em nenhum momento ele deixou que eu realmente acreditasse que eu não era capaz, muito pelo contrário. Em todos os momentos em que eu queria desistir, ele me dizia, não desiste, você é capaz e você vai conseguir. Passaram-se 1 ano e meio, mais ou menos, desse parto, né? Muitos traumas vieram, inclusive eles resultaram numa amamentação difícil, quase eu não conseguia amamentar, porque eu já não acreditava mais, na verdade, que eu seria uma boa mãe, porque se eu não conseguir ter um parto que eu idealizei, talvez eu não conseguisse amamentar e talvez eu não conseguisse ser aquela mãe que eu imaginava. Então, eu acho que isso resultou em um trauma muito grande que eu só consegui perceber no meu segundo parto, porque eu decidi contratar uma doula. Inclusive, a doula que eu quis contratar, eu a conhecia há algum tempo, mas não deu certo por motivos pessoais. Eu contratei uma outra pessoa que eu conhecia, né, a Marília, e eu acho que foi o maior acerto que eu fiz, porque no momento em que eu entrei em trabalho de parto, eu liguei para ela, eu já comecei a me sentir acolhida antes, porque sempre ela me perguntava como eu estava, qualquer dúvida que eu tivesse, mesmo segundo o parto, teoricamente, né, eu saberia tudo o que iria acontecer, mas ela estava ali presente para tirar as minhas dúvidas, para ser o meu apoio, para fazer a minha pintura gestacional, para me ajudar a despedir da barriga, enfim. E quando eu entrei em trabalho de parto, ela chegou junto comigo no hospital, e ali eu já comecei a perceber a diferença de ter uma doula e não uma doula. Porque o meu primeiro direito, por eu estar acompanhada da doula, já foi respeitado. Já me perguntaram se eu queria ou não entrar na cadeira de roda. Diferente da primeira vez. Não, você tem que entrar e você é obrigada a entrar. Então, eu já comecei a ser respeitada aí. A partir do momento que meu esposo foi fazer a admissão no hospital, eu já não estava mais sozinha. Eu tinha alguém para me apoiar, eu tinha alguém ali para me proteger, né? Não que ela fosse brigar com o sistema por mim, mas psicologicamente eu estava amparada. Psicologicamente, eu estava forte, porque eu não estava sozinha. Eu tinha alguém ali que, na minha fragilidade, era a minha fortaleza. E, assim, foi uma coisa muito, muito louca, que foram praticamente as mesmas enfermeiras que estavam lá, mas o respeito foi completamente outro, sabe? E a partir do momento que eu entrei na sala de parto, não tinha, na época, a banheira que eu queria ter o meu parto na água, só que eu comecei a perceber que não existe o parto ideal, existe o meu parto. E a minha doula conseguiu fazer com que aquele ambiente, que não era exatamente o que eu queria, fosse o melhor ambiente para mim, onde eu me sentisse tranquila, onde eu me sentisse acolhida. Pessoas que não foram convidadas a participar do meu parto e quiseram participar, ela conseguiu, com um jeitinho, tirar essas pessoas,
aquilo que eu disse para ela, por eu ser uma pessoa que eu gosto de uma intimidade maior, que eu gosto de ficar mais fechada, ela conseguiu esse momento. Ela conseguiu fazer com que eu me fechasse ali naquele meu mundinho e eu curtisse cada momento do meu parto. Eu ainda brincava e falava, nossa, tem mulheres que falam que dormem no parto, e eu acho isso uma coisa ridícula, porque nunca vai acontecer comigo. E por várias vezes eu consegui descansar, eu consegui adormecer, mesmo estando em pé no chuveiro, no trabalho de parto, no momento em que eu sentia muita dor e que eu gostaria de ficar sozinha, ela soube respeitar, então ela esteve presente, mas sempre respeitando o meu limite. O momento do toque, o momento que eu queria ficar sozinha, o momento em que eu precisava estar ali, que ela estava me ajudando. Em nenhum momento ela substituiu o meu parceiro ou substituiu o meu obstetra. Mas ela foi incrível, ela foi ímpar, e no momento do expulsivo, que no meu primeiro parto tinha sido o mais difícil, no momento do expulsivo, todo aquele trauma veio de novo. Eu já comecei a achar que eu não ia conseguir de novo, e que eu não estava pronta, e ela foi ímpar. Foi o momento que, porque ela não estava envolvida emocionalmente como meu esposo, porque quando chegou o expulsivo, ele começou a entrar em pânico junto comigo, porque, como ele me relatou depois, veio todo aquele filme do meu sofrimento, do meu desespero, da violência obstétrica, e ela não, ela estava ali, ela apoiou, e não, você vai conseguir, você é capaz, e você vai conseguir, eu estou aqui, eu sou o seu apoio. E eu, graças a Deus, consegui, foi assim muito emocionante, inclusive o obstetra, o pediatra, ela, o meu marido, todos nós choramos muito no momento em que a Lavínia nasceu, porque foi muito mais do que um expulsivo. Eu costumo dizer que foi a minha cura como mãe, como mulher, como pessoa, porque, para mim, a humanização, eu digo como um profissional da área da saúde, era só chamar a pessoa pelo nome, ou tratar ela com educação, explicar os procedimentos, mas a partir desse momento, eu pude perceber que não. E a humanização é muito mais do que isso. É você se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro. Você saber que aquela pessoa, ela está no momento mais frágil da vida dela, e você pode fazer a diferença. Então, se eu pudesse dar um conselho a todas as mulheres, tenha uma doula. Se você pode pagar, tenha uma doula. Se você não pode, eu acho que devem ter doulas que fazem trabalhos sociais, mas tenha uma doula. Ela nunca vai substituir o seu obstetra, ela nunca vai substituir o seu parceiro, mas ela vai te dar um apoio psicológico, um apoio bom. E ela vai fazer você entender que você é capaz. Porque por mais que o seu obstetra seja excelente e seja incrível, ele não tem essa capacidade. Talvez ele tenha a técnica, a humanização, mas ele não tem a capacidade de se conectar tão a fundo com você, que a gente se volta tanto para o primitivo, quando a gente vai parir, que a gente precisa de alguém que se conecte de verdade, mais do que com a nossa história, mas com a nossa alma. E que ela mostre para você que você conseguir, porque todas nós somos capazes de conseguir. Ai, gente, toda vez que eu vejo o vídeo eu choro. Mas vamos lá. Agora, a gente tem que se perguntar, nós como enfermeiros, né? O que a gente tem a ver com tudo isso? Né? A gente escutou no relato da Luciara, porque cortou o comecinho do vídeo, Luciara, o nome dela, que o quanto no primeiro parto, o quanto ela ficou, qual que foi a imagem que a enfermagem passou para ela, o que ficou guardado nela, porque fica guardado na gente. Eu até hoje lembro,
no parto do Gabriel, quando eu estava no corredor esperando, e eu conhecia um monte de gente da área de saúde. Eu trabalhava em um hospital como técnica em radiologia. Eu escutava uma enfermeira ou uma técnica, eu não sei dizer, falar assim, essa criança está chorando muito, eu vou dar um jeito nessa criança. Eu ficava pensando, meu Deus, e eu com o hack nas pernas não conseguia sair da maca e ir lá e pegar o meu filho, né? E a salinha que ele ficava era bem pertinho da maca, e eu ficava ouvindo o choro dele o tempo inteiro, sem poder pegar. E esse tipo de coisa acaba marcando a nossa vida, acaba ficando marcas muito profundas, na verdade. O parto, ele é um divisor de águas na vida da mulher. E aquele nascimento daquela criança, ele só acontece uma vez. E ele também é um evento muito marcante na nossa vida. Todo mundo nasceu, todo mundo tem uma história de nascimento, certo? E a forma como a gente nasce impacta na nossa vida também. Então, ali no momento do nascimento, todas as coisas que são horríveis que a gente vê, que acontecem, acabam impactando muito a vida das pessoas. A gente nem imagina o quanto que uma atitude errada no momento de um parto pode trazer depois de consequência. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem com tudo isso? A gente pode atuar como um dificultador, né? A gente não gosta de doula, a gente não quer saber dessa pessoa aqui, porque, afinal de contas, além de tudo, a doula é uma testemunha do que está acontecendo. A gente pode ver que eram as mesmas pessoas que estavam no primeiro parto, quase as mesmas pessoas que estavam no segundo parto da Luciara. E a atitude delas foi diferente porque tinha uma doula presente. Ou a gente pode atuar como um facilitador do trabalho da doula, um facilitador da humanização. Então, o meu objetivo hoje aqui é porque eu sei que vocês vão estar atuando em vários hospitais, eu sei que vocês vão ser excelentes profissionais. O meu objetivo é sensibilizar vocês para quando vocês estiverem nesse hospital, estiverem nesses lugares, não ser mais uma pessoa dificultadora, mais uma pessoa que torce o nariz e que fala mal do trabalho da doula por desconhecer o que realmente uma doula faz, o que realmente é um trabalho de parto humanizado. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. O que vocês vão escolher como enfermeira, como enfermeiro, quando vocês estiverem lá atuando, mesmo no local de trabalho de vocês? E aí eu vou abrir para dúvidas, se alguém tiver. Eu agradeço muito falar desse tema aqui, muito, 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 muito precioso mesmo, como eu já falei. E algumas referências estão no final do slide, eu posso disponibilizar depois para quem pedir. E é isso, eu vou tirar aqui para abrir. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Foi uma palestra muito boa, muito rica. Eu fiquei emocionada algumas vezes. E creio que todo mundo também gostou. E aí, se tiver dúvidas, podem ir mandando. Eu não consigo, não sei se alguém falou alguma coisa durante o chat, eu não conseguia ver, né, porque estava apresentando. Ah, que legal, que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu sempre me emociono, tá, gente? Já estava me emocionando só de ver as imagens lá depois, e daí eu já assisti esse vídeo umas 300 vezes, porque eu tive que cortar ele, né, eu vendo várias vezes, eu falei, nem vou chorar quando passar de novo. Eu chorei de novo, gente, é assim a vida. É um tema que a gente pensa, mas nem quero obstetrícia mesmo, nem vai ser minha área, mas é um tema que diz respeito a todo mundo, porque, como eu falei, todo mundo nasceu, todo mundo tem uma história de nascimento, e a gente pode, sim, impactar a vida das pessoas nesse momento de forma bem, bem forte. Gente, quem quiser tirar alguma dúvida, pode falar também, tá? Gente, é bom falar. Senão, aí a Isa pode encerrar a hora que ela achar pertinente. Bom, então, como não tem nenhuma dúvida, só bastante elogios, né? Foi uma palestra maravilhosa. De novo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu, particularmente, gostei muito e creio que todo mundo gostou também. Vai ser muito enriquecedor para a gente. Obrigada.
Bom, eu que agradeço, viu, gente? Muito, muito obrigada. Foi um prazer. Gente, a lista de presença já está no chat. E é isso, uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, gente.